Olá pessoal, hoje damos início aqui no meu canal do YouTube um projeto muito legal que é trabalhar o direito por meio do cinema. Eu vou selecionar e eu vou prometer aqui pelo menos 10 capítulos, vamos dizer assim, 10 vídeos comentando filmes, séries e trabalhando um pouco do direito, de temáticas pertinentes ao direito. Eu queria destacar que esse projeto saiu de uma disciplina eletiva que eu tenho lecionado para alunos do ensino médio lá no Centro Universitário Newton Paiva. Então eu tenho lecionado para eles o direito por meio de cinema, é uma optativa do ensino médio de uma escola aqui de Belo Horizonte e eles fazem essa matéria comigo lá na Newton. E eu optei por trazer para vocês aqui também alguns dos debates que eu faço lá com os meninos, obviamente, adequado aqui para o canal do YouTube. Pessoal, então bora lá, direito por meio do cinema. Vamos trabalhar aqui algumas temáticas interessantes. Uma breve apresentação para você que ainda não me conhece. Sou advogado, sou professor universitário, sou doutor em Direito Privado pela PUC, mestre em Direito Empresarial pela Milton Campos, tenho algumas especializações aí e deixo para vocês conhecerem depois o meu site, tá? O meu site tá aí na tela para vocês, wallacesouza.dv.br e meu Instagram, wallacefpsouza, tá? Fiquem à vontade para me chamar lá, tudo, vai ser um prazer ter o contato com vocês. Beleza, então bora efetivamente trabalhar. Filme do dia, né? Qual que é o primeiro filme que eu escolhi para trabalhar? Gente, esse filme, Uma Prova de Amor, ele foi um dos primeiros filmes que eu analisei juridicamente na minha vida como estudante de Direito. Foi um trabalho desenvolvido até atual vice-governador de Minas Gerais. É engraçado falar isso, né? Porque o professor Matheus Simões, hoje vice-governador de Minas, foi meu professor de metodologia lá no primeiro período na Faculdade de Direito Milton Campos, em 2010. E ele passou esse filme para a gente trabalhar alguns debates jurídicos em cima dele. Chama Uma Prova de Amor, com a Cameron Diaz, né, que é a mais famosa aí. Eu trouxe uma sinopse para vocês. Sem essa sinopse eu peguei do site, até para tentar não dar tanto spoiler, né, para vocês, mas vamos lá. Em Uma Prova de Amor, Sarah e Brian são informados que Kate, sua filha, tem leucemia e possui poucos anos de vida. Então tem um casal com uma filha que tem leucemia. O médico sugere aos pais que tentem um procedimento médico ortodoxo, gerando um filho de proveta que seja um doador compatível com Kate. Olha só, aqui já dá pra gente debater algumas coisas interessantes, né? Se pode isso ou não. Disposto a tudo para salvar a filha, aceitam a proposta. E assim nasce Ana, que logo ao nascer doa sangue de seu cordão umbilical para a irmã. Anos depois, os médicos decidem fazer um transplante de medula de Ana para Kate. Ao atingir 11 anos, Ana precisa doar um rim para a irmã. Cansada dos procedimentos médicos aos quais é submetida, ela decide enfrentar os pais e lutar na justiça por emancipação médica, de forma que tenha direito a decidir o que fazer com o seu corpo. E aí ela contrata um advogado. Então vamos lá, vamos entender. Tem um casal, tem uma filha com leucemia. E aí nenhum dos pais é compatível com a filha. Eles geram um bebê para que seja compatível e fazer as doações. E assim foi até os 11 anos desse bebê gerado para fins de doação. Aos 11 anos, a criança, ainda criança, procura a justiça e entra na justiça contra os pais, falando: não irei doar mais. É claro que no filme lá tem uma série de situações, mas que eu não quero dar spoiler para vocês aí. Olha só que caso interessante. E para trabalhar isso daí, o que a gente tem que saber? Pessoa. Quando a gente fala de pessoa, pessoa é quem titulariza direitos e deveres. O nosso foco aqui está sendo a pessoa natural ou humana, e não a jurídica.
jurídica, a gente tem aí, né, as sociedades empresárias, sociedades não empresárias também, fundações, associações, um clube de futebol, né, partido político, enfim. O nosso foco aqui está sendo a pessoa humana, né? Está sendo a pessoa humana. A gente está debatendo, por exemplo, Ana. A Ana, que é uma criança de 11 anos, é uma pessoa, titulariza direitos e deveres sem sombra de dúvidas. E a Ana tem personalidade. Todas as pessoas possuem personalidade, né? A Ana possui, a irmã dela, né, que tem leucemia, possui, os pais possuem. São aptidões da pessoa. O que a gente tem que debater e que vai ser diferente para as pessoas é a capacidade. Então, todo mundo que a gente falou lá, Ana, Kate, as irmãs, né, os pais são Sarah e Brian, e as meninas Kate e Ana. Os 4 são pessoas com personalidade, mas todos possuem capacidade? A de direito, sim, né, ó. Capacidade de direito, todas as pessoas possuem. Está lá no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas nem todos possuem a capacidade plena, porque a capacidade de fato ou de exercício, nem todos possuem. Nem todos podem exercer por si só os seus direitos. A gente vai ter aí pessoas absolutamente incapazes, que no caso, aplicando o nosso direito, né, ao filme, Ana é absolutamente incapaz, ela precisa ser representada, ela não tem capacidade de fato ou de exercício. E a gente pode falar também da mãe, né, da Ana, que aí ela tem a capacidade plena, ela tem a capacidade de direito e a capacidade de fato ou de exercício. Ótimo. Quem é considerado incapaz, então? Já falei para vocês o exemplo da Ana, que é a incapacidade absoluta. Incapacidade absoluta. Olha só. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Eles vão ter que ser representados. Eles vão ter que ser representados. Caso então, de Ana lá que tem 11 anos. E vale lembrar, pessoal, que os únicos absolutamente incapazes para o nosso direito são os menores de 16 anos, ok? E a gente tem também a incapacidade relativa. Incapacidade relativa, aí não vai demandar representação, mas vai demandar assistência. Olha só, maior de 16 e menor de 18. Ébrios habituais, viciados em tóxicos. Aqui, gente, de ébrio habitual, alcoólatra, né? Viciado em tóxico, a gente está falando daqueles que perdem a autonomia. Aqueles que não possuem uma autonomia. Aqueles que, né, por exemplo, um cara que gosta de tomar uma tacinha de vinho todo dia. Aí bebe todo dia, é ébrio habitual. Não. Tem que ver se ele consegue manifestar a sua vontade. E ainda assim, vai depender, né, de uma decisão para caracterizar essa incapacidade dele. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Pródigo é o gasta demais, né? Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Eu quero lembrar, gente, aqui sobre os deficientes mentais. Em 2015, a gente teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando a gente fala de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a regra é a plena capacidade. Atingiu 18 anos, a regra é a plena capacidade, tá? Então a gente não vai caracterizar como regra o deficiente mental como incapaz, não. A incapacidade é a exceção, ok? Então tomem muito cuidado com isso, porque isso mudou em 2015. Antigamente não era assim. E quando eu falo desse tema, eu sempre gosto de mencionar o Dudu do Cavaco. Depois pesquisem no Instagram aí, Dudu do Cavaco. É uma pessoa com síndrome de Down. O irmão dele é o criador do Instituto Mano Down. É um trabalho sensacional. Já tive a oportunidade de ver uma palestra deles, até na Newton Paiva,
uma palestra de inauguração do semestre, de abertura do semestre. É um trabalho incrível. E o Dudu, plenamente capaz. Namora, faz shows, faz palestra, faz apresentação. Então a regra é a plena capacidade. Depois pesquisem aí, fica essa dica para vocês. Só para desencarte de consciência, lembrar da emancipação, né? Emancipação é a antecipação da maioridade civil, como regra é atingida aos 18 anos. Mas aí entre os 16 e 18 você pode antecipar essa maioridade civil. Só lembrar que você não antecipa a maioridade penal, tá? Não vai poder dirigir, não vai ser preso junto com os adultos, é só a antecipação da maioridade civil, tá? Antecipação da maioridade civil. E aí tem várias hipóteses, né, que pode ocorrer emancipação, concessão dos pais, casamento, exercício de emprego público efetivo, que é muito difícil, né, porque o Estatuto do Servidor Público Federal exige 18 anos, colação de grau em curso de ensino superior, o moleque tem que ser o Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Então, algumas hipóteses aí que a gente tem. Ótimo. Visto isso, a gente já chegou à conclusão que a Ana não pode manifestar a vontade por conta própria. Quem manifesta a vontade em nome dela é a mãe e o pai. E os pais querem fazer o transplante. Os pais querem fazer o transplante. Então, Ana, que não manifesta vontade própria, pode recusar, sendo que ela é representada pelos pais? Primeiro problema nosso aí para debater. Outra temática importante, gente, são os direitos da personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando aí de uma proteção de atributos físicos, psíquicos e morais. É aquilo que é necessário para que haja uma vida digna. Então, Ana vai bater na tecla disso aqui, ó, e obrigar que ela faça os transplantes, as doações, né, enfim, doação de sangue, tudo lá, fere os direitos da personalidade dela. Então, Ana vai bater nessa tecla aí. E o Código Civil traz exemplos de direitos da personalidade. Então, quando a gente fala de direitos da personalidade, para o nosso direito, a gente defende que eles são indisponíveis, ou seja, não posso abrir mão, não posso vender, não posso negociar como regra. A gente pode opor eles perante todos, então posso opor até para o meu representante, né? Oponibilidade erga omnes é isso, perante todos. Não podem ser convertidos em pecúnia, pura e simplesmente, né? Eles têm valores extra-patrimoniais, vai além do patrimônio, são impenhoráveis, acompanham toda a vida, são inatos e são imprescritíveis. Ou seja, o fato de Ana ter ficado lá 11 anos sem exercer a autonomia médica dela, não significa que ela perdeu o direito, porque é imprescritível. Então, estamos vendo aí um conflito claro, né? Estamos vendo aí um conflito claro. E olha o que o Código Civil fala, nosso Código Civil. Salvo por exigência médica, é defeso, né, proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Opa! Então, a gente está falando lá de um transplante de rim, né? Aqui, para a questão após a morte, né? Olha o artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E artigo 15, esse também é interessante. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então a Ana lá pode ser obrigada. Ah, mas quem manifesta a vontade dela é os pais. Então ela não está sendo obrigada, ela está concordando. Mas há nitidamente um conflito aí. Só uma curiosidade que me incomoda.
Risco de vida. Me incomoda muito esse risco de vida aqui, porque risco de vida é bom, né? Eu quero ter risco de vida por muito tempo, o que eu não quero é risco de morte. Mas enfim, o código traz risco de vida aí como sentido de risco de morte. Transplantes, olha só, gente, o filme Uma Prova de Amor, olha o tanto de coisa aí que ele traz pra gente, né? Transplantes, para lembrar, Lei 9434, né? Fala que você pode dispor de órgãos seus, desde que sejam órgãos dúplices ou regeneráveis, haja uma gratuidade do ato, você não pode vender, né? E tem que integrar o mesmo grupo familiar como regra, tá? Se não for do mesmo grupo familiar, vai depender de autorização judicial, exceto medula óssea. Doação de sangue, esperma, óvulo e leite materno não tem limitações, tá? E a doação também pode ocorrer por causa mortes, né? Aí a gente coloca o objetivo científico para pesquisa ou altruístico, que é o caso, por exemplo, do Faustão, né, que recebeu lá o órgão de uma pessoa que faleceu. Mas aí, obviamente, vai ter que ver. A pessoa deixou a manifestação em vida? Deixou, pode doar. Então, ok. Não deixou? Aí a família vai ter que ser consultado para avaliar. Então, olha só, gente, o filme é uma prova de amor. A gente trouxe muitas discussões jurídicas. E aí eu pergunto, agora você é o juiz. Primeira pergunta, Ana pode se recusar a fazer os transplantes que seus pais estão determinando? Eu, obviamente, vou dar a minha opinião, né? Eu entendo que sim. Eu entendo que nesse caso, né, os direitos da personalidade de Ana vão prevalecer. Né? Vão prevalecer sobre a representação dos pais. A gente está falando de algo muito invasivo, a gente está falando de um transplante numa criança de 11 anos. Então, o interesse dela aí eu entendo que vai prevalecer. Ah, mas tem o interesse da Kate, que vai receber. Sim, mas aí está tirando o órgão, né, de Ana. Então, eu entendo que Ana pode sim se recusar. E aí, uma outra pergunta, gente, que eu não vou adentrar muito, para não dar o spoiler para vocês, a pessoa que tem leucemia, ela é obrigada a receber o transplante? Né? Ela tem o direito de querer morrer? Isso aqui já dá um debate maior, porque a gente entra no aspecto da eutanásia, por exemplo. Eutanásia que é vedada pelo direito brasileiro. Tá? É proibida a eutanásia no direito brasileiro, é crime a eutanásia, que é a morte piedosa, né? Você deixar que alguém... fazer com que alguém morra de forma piedosa. A Kate tem o direito de querer morrer? Isso aqui dá pano para manga também, tá? E sobre a morte, eu quero recomendar para vocês um TEDx, escreve TEDx, né? TEDx. Vocês vão pesquisar no YouTube, TEDx, Luciana Dadalto. A Luciana Dadalto, ela pesquisa sobre manifestação de vontade, né, no fim da vida. Testamento vital é uma temática muito interessante. Eu vou deixar essa dica para vocês aí, tá? Pesquisar aí o TEDx, Luciana Dadalto, e vocês vão achar um TED que ela fez, salvo engano, na Faculdade de Ciências Médicas. Bem legal, tá? Bem legal essa temática trabalhada por ela. Legal assim, né? Legal no sentido de interessante, né? Porque é claro que quando a gente fala nesse assunto tem muito tabu envolvido, mas enfim, é algo interessante a ser pesquisado, o testamento vital, que é como eu quero ser tratado no fim da minha vida. Pessoal, quero agradecer a vocês. Deixa aí sua ideia também, manda aí nos comentários a sua ideia, outros filmes, outras temáticas e a sua opinião. Eu quero saber também. E depois me conta se gostou. Meus cachorros já estão latindo, falando que deu tempo pra gente encerrar. Pessoal, então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Só para não perder a oportunidade, bora lá que vai dar certo. Valeu!